bom estar aqui, né? Porque Deus está aqui quando a gente se reúne em comunidade. Então eu queria te convidar, em primeiro lugar, a fechar os seus olhos. Vamos orar mais uma vez, consagrando ao Senhor esse momento. Senhor Deus e Pai, nós entregamos nossa vida a Ti, nossos corações a Ti. Senhor, esperamos que a Tua palavra venha como um martelo que esmiuça a rocha, Senhor. Venha de encontro ao nosso coração com a Tua palavra. Venha mudar as nossas realidades aqui a partir da Tua palavra, Senhor. Porque a Tua palavra é a verdade. Nada mais é a verdade. Tudo que derivar da Tua palavra é verdade também, porque a Sua palavra é verdade. Nós cremos nessa verdade aqui nessa noite. Espírito Santo, venha operar nos corações aquilo que nenhum de nós aqui consegue operar, Senhor. Nós repreendemos, Senhor, toda artimanha, Senhor, do inimigo contra esse culto, contra esse momento, Deus, da Tua palavra sendo pregada. Que toda distração, que toda rebelião, que toda oposição venha a ser derrubada pelo poderoso nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor ache espaço no nosso meio, que a Tua palavra venha penetrar no nosso meio, Senhor. Assim que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós vamos falar hoje, o tema dessa mensagem é que não passe de nós. Isso, na verdade, é como se fosse um clamor. E esse clamor, ele veio ao meu coração, essa palavra veio ao meu coração no dia da EBF, no primeiro dia, né? Não, no primeiro dia que eu vim à EBF, no único dia que eu vim à EBF. Então, quando eu entrei aqui no templo, eu estava sentado exatamente na última cadeira onde está o pessoal do apoio, e aí abriu as portas do templo para as crianças entrarem, né? As crianças entraram daquele jeito, celebrando, e aí começou o louvor, e eles começaram a adorar aqui na presença de Jesus, dançar, cantar e tudo mais. E aí eu estava maravilhado vendo as crianças adorando, e eles adoram com muita sinceridade. E aí eu olho às vezes para a minha vida, para a sua, para a nossa vida como adulto, e essa pureza, ela se perde muitas vezes no nosso caminho. Às vezes momentaneamente, às vezes por uma vida inteira, infelizmente. Enquanto eu estava vendo as crianças adorarem ali, aqui na frente, eu comecei a me comover ali atrás, movido pelo Espírito Santo. E aí o Senhor falou claramente ao meu coração sobre essa passagem de 1 Samuel, no capítulo 4, do versículo 12 ao 22. Então, na hora ali, eu já abri a Bíblia ali atrás, já comecei a ler, e o Senhor começou a ministrar ao meu coração sobre isso, sobre esse clamor, que até cantávamos há, quem sabe, 20 anos atrás, né? Que não passe de nós o Teu Espírito, que tudo o que foi dito a nós venha a se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração, mas que venha sobre nós e realize o Seu querer. Então é um clamor, uma música que trazia o clamor de uma geração orando isso ao Senhor, que não passe de nós o Seu Espírito. Então eu queria que você atentasse ao texto, 1 Samuel, no capítulo 4, dos versículos 12 a 22. Diz assim a palavra de Deus: Então o homem de Benjamim, saído das fileiras, correu, e no mesmo dia chegou a Siló. Ele havia rasgado as suas roupas e espalhado terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira perto da estrada, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois que o homem entrou na cidade e deu a notícia, toda a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: Que alvoroço é esse? Então o homem correu e deu as notícias a Eli. Ora, Eli estava com 98 anos, e os seus olhos já não se moviam, e ele não podia ver. O homem disse a Eli: Eu venho da frente de batalha. Eu fugi de lá hoje mesmo. E Eli perguntou-lhe: O que aconteceu, meu filho? Então o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus. Houve grande matança entre o povo. Além disso, os seus 2 filhos, Rofni e Finéias, foram mortos. E a arca de Deus foi tomada. Quando ele fez menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, junto ao portão da cidade, quebrou o pescoço e morreu. Ele era um homem velho e pesado,
e havia julgado Israel durante 40 anos. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e próxima do parto. Quando ela ouviu essas notícias de que a arca de Deus havia sido tomada e de que seu sogro e seu marido tinham morrido, encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Quando ela estava morrendo, as mulheres que a ajudavam disseram: não tema, porque você teve um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas deu ao menino o nome de Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel. Ela disse isso porque a arca de Deus havia sido tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Então, acho que quem conhece um pouquinho de Bíblia, essa passagem é bem conhecida. Então, é um momento na história de Israel em que Samuel, está no livro de 1 Samuel, mas o sacerdote na época era Eli. E Eli tinha 2 filhos, esse era o pano de fundo. Eli tinha 2 filhos, Hofni e Finéias. E era um tempo de corrupção que estava acontecendo no meio do povo de Deus. O coração dos sacerdotes, Hofni e Finéias, estavam totalmente voltados para longe do Senhor. Os 2 eram filhos de Eli, que era o sumo sacerdote, e por descendência eles eram sacerdotes. Só que o que acontecia é que, como a palavra diz aqui em 1 Samuel, no capítulo 2, diz que eles não se importavam com o Senhor. E além dos 2 não se importarem com as coisas do Senhor, o seu pai Eli, ao que parece, quando a gente lê aqui a profecia, o juízo de Deus contra Eli, ele não estava fazendo nada a respeito disso. Não estava corrigindo o rumo dos seus filhos. E aquela situação estava desagradando ao Senhor. E aí Israel entra em guerra com os filisteus. E não só perdem a guerra, mas foram massacrados naquela guerra, mas a arca foi roubada. E aí acontece esse evento aqui. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida, e quando ela recebe a notícia de que a arca foi tomada, ou seja, você sabe que a arca representa a presença de Deus, e aquela arca de Deus foi roubada do povo, foi tomada do povo, não porque Deus quis se retirar do povo, ou não porque o outro povo era mais forte, mas porque eles não souberam cuidar daquilo que eles tinham que cuidar, mas porque eles não tiveram zelo pela arca. Em outras palavras, é porque aquela geração, aquele povo, não teve zelo pela presença de Deus. E aí a presença foi roubada deles. E aí, se você conhece um pouquinho de Bíblia, você conhece a história e sabe que a arca ficou fora do arraial e distante do povo de Deus por mais de 20 anos. Até Davi ser levantado lá na frente e conseguir retomar essa arca, lá que ficou um tempo na casa de Obed-edom, você lembra da história? Eles vieram sacrificando, lembra? Uzá toca na arca, Iaiô, e morre fulminado. E aí depois Davi pergunta, e ele faz uma pergunta célebre: como eu poderei carregar a arca do Senhor? E ele chega a uma conclusão que não era de qualquer jeito, como o povo estava fazendo naquela época, como os pagãos faziam naquela época, que colocavam em cima de um carroção novo. O mais parecido hoje é o que nós conhecemos como procissão. Colocavam a arca em cima de um carroção novo e iam desfilando com os seus deuses naquela época. Mas essa prática era a prática dos povos pagãos ali. Para o povo de Deus, definido, estabelecido pelo Senhor através de Moisés, a arca deveria ser carregada nos ombros. Então, dentro da tribo dos levitas, existia um clã específico dos levitas, que eram os coatitas, que eles carregavam, eles eram os responsáveis. E a arca, quando Deus dá a diretriz a Moisés de fazer a arca, Deus ordena que fossem colocadas argolas nas extremidades, para que com as varas fossem transpassadas as argolas, e eles carregassem a arca nos ombros. Isso fala sobre carregar a presença de Deus com responsabilidade sobre a sua vida. Só que eles começaram a ver aquilo que os outros estavam fazendo. Não tem nenhum mal nisso, e colocaram a arca num carroção, você lembra, quando ele estava trazendo. Enfim, resumo da história, somente 20 anos depois, depois que Davi faz essa pergunta: como eu carregarei, como eu farei para carregar a presença de Deus? Aí sim, a arca retorna para o meio do arraial. Mas esse é o panorama do que estava acontecendo ali e do que tinha acontecido depois.
Mas nesse momento específico da história, essa mulher dá à luz a uma criança. Isso tem um significado histórico, teológico, profético muito grande. Quando o menino nasce, ela dá um nome. E assim, às vezes a gente não se importa com o nome, né? A gente dá nome para os nossos filhos de qualquer maneira, porque eu acho bonito. Natália, Mariana, Olívia, Vicente. Mas, ainda mais para o judeu, ainda mais naquela época, os nomes, eles carregavam muito significado por trás. Vocês lembram quando Jacó, ele e a sua esposa Raquel, e ela vai dar à luz a um filho, e ela sente muitas dores ali, ela dá o nome do menino de Benoni, que significa com muitas dores dê à luz, e aí na hora ela morre, mas aí o pai pega aquela criança, ele muda o nome da criança, de Benoni para Benjamim, que se chama filho da alegria, filho da minha velhice, né? Então o nome carregava um significado muito importante, e muitas vezes o nome, como foi o caso dessa criança, estava apontando para uma realidade espiritual do que estava acontecendo naquela época. A arca de Deus foi roubada. Quando aquela mulher sabe disso, ela gera aquilo. E ela diz, não, o nome é Icabode, e se foi a glória de Israel. Não pela beleza de Israel, pelas conquistas de Israel, mas a glória de Israel se foi, porque a arca se foi. A glória de Israel se esvaneceu, porque a presença de Deus, porque a glória de Deus foi retirada. Como eu disse, não porque o outro povo era forte, mas porque eles, aquela geração, não soube cuidar daquilo que foi entregue a eles. E é sobre isso que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite. Como nós temos carregado a presença de Deus e como nós temos responsabilidade de transmitir aquilo que nós recebemos para a próxima geração. A responsabilidade que é sobre a igreja de Cristo. E sobre a igreja não é sobre a denominação, não é sobre só quem é pastor, só quem prega, só quem é líder, é sobre cada cristão. Essa é uma mensagem para chamar a responsabilidade de todo cristão. Porque na nossa caminhada a gente vai transferindo responsabilidade. A gente acha que a responsabilidade de pregar, de falar de Jesus, de educar uma criança, de falar à próxima geração, de dar exemplo, é só de quem está em evidência. Querendo ou não, você aceitando isso ou não, você é um modelo aonde você está. Em primeiro lugar, as regiões celestiais veem tudo o que estamos fazendo. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, mas também para as pessoas ao nosso redor. Primeiro para dentro da nossa casa e também por onde a gente passa. Então a responsabilidade é nossa. Nós, como a geração que está viva hoje, alguns desde criança, né, temos crianças, temos jovens, adolescentes, adultos, jovens, adultos mais maduros, anciãos. Todos têm responsabilidade em o que vai ser deixado como legado e como base para a próxima geração. Para a geração que já começou, que está lá atrás, que está dentro das nossas casas, para as crianças, mas também o que nós vamos servir de base, de lançamento para a próxima geração. Porque é muito danoso quando uma geração é levantada e ela tem que reconstruir tudo do zero, porque a geração anterior não deixou nada. Que a gente seja despertado para essa responsabilidade que nós temos. Eu lembro que minha mãe conta, não era criança, tinha uma amiga dela que estava evangelizando uma pessoa do trabalho, e há muito tempo, o coração da pessoa começou a se amolecer para o Senhor, e a palavra começou a penetrar, e até que, então assim, não é vir para a igreja, porque é na igreja que a pessoa, não, a pessoa já estava recebendo, já estava aceitando a palavra de Deus, e depois de muito tempo a pessoa aceitou o convite de ir para a igreja. Quando chegou era um culto de quinta-feira, então, e era um mestre pregando, né, então era uma palavra mais de ensino, e foi um ensino meio arrastado naquele dia. E foi quase que uma aula de seminário no culto, e começou a falar sobre genealogia, começou com Mateus 1, falando de Abraão, gerou Isaac, ele foi nisso, e aquele culto foi uma mensagem bem mais, parece uma sala de aula, e aquela pessoa já ficando assim, meu Deus do céu, tanto culto para vir. Foi vir logo nesse fulano, filho de ciclano. E vocês lembram de ciclano? Então, era pai de fulano, abra números lá, veja lá. Então, foi aquele... E
E aí o pastor na época, ele ainda teve coragem de fazer um apelo no final para quem quisesse aceitar Jesus. E aquele homem começou a se debulhar em lágrimas, ele levantou a mão e ele foi aceitar Jesus. Porque não depende, irmãos, de nós, não depende do nosso racionalismo, a obra do Espírito Santo. E aquele homem foi lá naquele dia e entregou a vida para Jesus de fato ali, e quando ele volta e vai contar para ela, ele fala: foi tremendo o que foi pregado, porque isso eu comecei a me dar conta, né? Fulano, pai de fulano, pai, o que eu estou deixando, o que eu estou deixando para os meus filhos? Então aquele homem foi incomodado justamente nisso. O que eu estou deixando para os meus filhos? Qual vai ser o legado que eu vou deixar para os meus filhos? Não se trata de bens, de um testamento, de uma casa, de uma conta, de uma empresa, mas se trata do que eu estou deixando, o que eu estou formando no meu filho. Então, irmãos, essa palavra é para chamar a gente à responsabilidade de que, independente da sua idade, você pode estar sentado aqui com 12 anos de idade, você já tem responsabilidade sobre o que vai ser deixado para a próxima geração. Então, os filhos de Eli, nesse contexto, eles eram sacerdotes, eles estavam no templo, mas eles também eram chamados em 1 Samuel 2 de filhos de Belial. Mentira, idolatria, levavam o povo à idolatria, à mentira, à rebelião. Como disse em 1 Samuel 2,12, não se importavam com o Senhor. Eles cometiam pecados com a oferta. O povo vinha trazer a oferta para o Senhor e eles enfiavam o garfo ali e roubavam parte da oferta que era do Senhor. Eles, em 1 Samuel capítulo 2, versículo 22, mostra que eles cometiam imoralidades dentro do templo, com as voluntários que serviam no templo. Então estava uma corrupção no meio do povo de Deus. E aí, repentinamente, a presença de Deus é retirada. Mas qual foi o papel de Eli nisso? Eu queria que você abrisse em 1 Samuel 2, 29. 1 Samuel 2, 29, olha o que diz o texto. Quando o Senhor começa a trazer um juízo sobre Eli. Vamos ler o 28. Eu o escolhi, 28, 29. Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para usar a estola sacerdotal diante de mim. Uma coisa interessante aqui, o primeiro ministério do sacerdote não era diante das pessoas, era diante de Deus, sempre foi diante de Deus. Inclusive, quando Deus, em uma época, ele está corrigindo o sacerdócio na casa dele, lá no livro de Ezequiel, Deus ele fala assim a alguns sacerdotes: esses sacerdotes que estão com o coração longe de mim, eles vão poder servir as portas, eles vão poder servir as pessoas, mas diante de mim, eles não vão poder mais ministrar. Porque todos nós hoje somos sacerdotes diante do Senhor. Nosso prazer tem que estar em primeiro lugar. E você, principalmente você que ocupa alguma posição aqui na igreja de fazer algo, servir, seja na mídia, no louvor, no ensino, na célula, onde for, nosso coração em primeiro lugar tem que estar em ministrar diante do Senhor. Deus disse, corrigiu os sacerdotes naquela época. Eles podem ministrar diante das pessoas, mas diante de mim eles não vão ministrar mais. Aqui no 28, usaram a estola sacerdotal diante de mim e dei à casa de seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais que ordenei que se fizessem na minha morada? O Senhor está perguntando retoricamente, por que eles tratam com desprezo? Né? Imagina Eli como pai, assim, por que os seus filhos tratam com desprezo? E o próprio Senhor continua, e você, por que honra os seus filhos mais do que a mim? Para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel. Então Deus se volta para Eli. Os seus filhos estão assim, a próxima geração que está vindo a partir de você está assim. Mas sabe por que eles estão assim? Porque você está assim. Porque a honra, o lugar que eu ocupo no seu coração, a relevância que eu ocupo na sua vida, a prioridade, o lugar que eu ocupo no seu coração, não é o primeiro lugar. Essa geração que veio depois, ela não deu continuidade
ao que Deus estava fazendo. E o nosso Deus, Ele é um Deus de continuidade. Vocês lembram que, desde que Deus se levanta e faz a aliança com Abraão, e o Senhor reforça a promessa a Isaac, depois reforça a promessa a Jacó, e por diversas vezes, no Antigo e no Novo Testamento, Deus, quando Ele fala, seja por meio da sua própria boca, através dos profetas, seja até por meio do próprio Jesus, quantas vezes Deus se apresenta? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus dos seus pais, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de continuidade. E quando nós não entendemos a nossa responsabilidade no processo, nós temos, às vezes, a proeza de não entregar para a próxima geração o que precisa ser entregado. E aí Deus começa de novo, porque Ele é cheio de graça e de misericórdia. E a gente vê isso muito claro, por exemplo, quando Deus vai levantar Moisés como libertador lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 15. Deus se apresenta a ele dizendo, olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ou seja, a promessa está válida, eu sou um Deus de aliança, eu estou continuando, eu continuo fazendo aquilo que eu prometi, eu não desisti de nada, vocês é que desistem. Lá em Atos 3, vamos para o novo, lá em Atos 3, quando Pedro vai pregar, e ele abre a sua boca lá em Atos capítulo 3, e quando ele prega a multidão, como que ele começa falando? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, a promessa ainda está válida, Deus está fazendo, Ele está interessado em continuar, porque Deus é um Deus de continuidade. Mateus 22, o próprio Jesus usa o termo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque o nosso Deus é um Deus de continuidade. Mas há um problema que acontece quando essa continuidade é quebrada. E ela é sempre quebrada pelo homem, nunca por Deus. A gente viu a história rapidamente aqui, do que acontece, que estava acontecendo dentro da casa de Eli, deixou a sua casa cair, e isso era um reflexo do que estava o povo, do que estava a geração naquela época, e a presença de Deus foi roubada. Mas se a gente for olhar outras épocas da história, vai lá em Números 14, 29 a 30, Números 14, 29 a 30, cairão nesse deserto, o Senhor falando, o próprio Deus falando, os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Versículo 30. Nenhum de vocês entrará na terra que com a mão levantada jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Uma geração inteira aqui não entra na terra. Você conhecia a história, você já sabe da história. Essa geração dos maiores de 20 anos não entrou na terra. E aí, aqueles que entraram, eles tiveram uma responsabilidade ali, a partir de Josué e Calebe. Vai lá em Juízes capítulo 2, versículos 10 a 12. Então eles entram, tomam posse da terra, você lembra da história, eles tomam posse da terra, e eles se estabelecem ali. Deus tinha dado uma diretiva para eles, de não se misturarem com aqueles povos, os cananeus, os jebuseus, e gigazeus, e todo aquele povo dos Zeus. Deus tinha dado uma diretriz para eles não se misturarem, para quando eles chegassem, eles aniquilarem aqueles povos, mas eles começaram a fazer alianças ali. E eles foram ficando, igual o sapinho na água morna. Eles foram ficando. Juízes 2, de 10 a 12. Olha o que diz a palavra de Deus. Ao ponto daquele povo que entrou, depois de toda aquela geração, que aquela geração foi reunida a seus antepassados, mesmo que morreu, surgiu uma nova geração, que não conhecia o Senhor, e o que Ele havia feito por Israel. Vamos ver o 11. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e prestaram culto aos Baalins.
Versículo 12: abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Volte no 10, por favor. Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel, porque uma geração não comunicou da maneira que deveria ter comunicado à próxima geração quem era o Senhor e o que Ele tinha feito. Vocês lembram quando Deus levanta o profeta Jonas? E Deus levanta o profeta Jonas com uma missão de pregar em uma cidade chamada Nínive. E Jonas vai e ele prega, e a cidade se quebranta e se arrepende. E eles se arrependem, e o Senhor se revela a eles, e eles começam a andar nos caminhos do Senhor. Mas a gente consegue fazer essa inferência pelo que acontece no livro do profeta Naum. Se você abrir a tua Bíblia no livro do profeta Naum, no capítulo 1, no versículo 1, você vai ver que Deus levanta de novo um profeta, agora Naum, para pregar para a mesma cidade, Nínive, que estava agora como no início, perdida, porque uma geração não conseguiu passar para a próxima o que Deus havia feito e quem era esse Deus. Então, mais uma vez, tem uma quebra na continuidade. Óbvio que cada pessoa individualmente vai responder diante de Deus pelos seus atos, isso é bíblico. Mas o que o Senhor quer trazer para o nosso coração nesse dia é que, a despeito de que cada um tem a sua própria responsabilidade, nós, como geração, temos uma responsabilidade de comunicar a Deus para a próxima geração. E que a próxima geração não precise passar pelas coisas que nós passamos. Seja em casa, seja na igreja, seja ministerialmente, em todas as áreas da vida, nós temos essa responsabilidade. E quando há essa quebra de continuidade, nós somos responsabilizados também da mesma forma que ele foi. E quando a gente fala de passar para a próxima geração, parece algo... Não é algo que pode ficar no campo das ideias. Não é algo filosófico. O que é? Deixa eu te explicar de uma maneira bem simples. Em primeiro lugar, a próxima geração são os nossos próprios filhos. Ponto. Nós temos uma responsabilidade, em primeiro lugar, de comunicar Deus aos nossos filhos. De ensiná-los no caminho do Senhor. Abra lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7. Para mim, um dos textos mais fortes de como se deve ensinar e criar uma criança, independente da idade. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: ensine-as com persistência, falando da lei do Senhor, ensine-as os mandamentos, a lei do Senhor, com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Em casa, no caminho, ao se deitar, ao se levantar, com persistência. Mas se nós não enxergarmos essa responsabilidade, de, em primeiro lugar, nós temos que deixar isso para os nossos filhos mais do que uma propriedade, mais do que dinheiro, mais até do que um certo nível de caráter. Porque há pessoas que pensam que o evangelho cumpre a sua função social. Está na igreja, desde que ele não esteja matando, roubando, se drogando, está ok. Então, muitos têm essa visão limitada. É bom ter uma religião, não importa onde está, desde que está dentro da igreja, né? Ele está ali adestrado, não vai ser preso, vai ser um bom cidadão. Enxerga o evangelho como uma função social, né? Se meu filho estiver ali na igreja, seja ela qual for, ele não vai dar problema para a sociedade, vai ter um bom emprego e está tudo certo. Isso é uma visão muito limitada do que o evangelho faz na vida de uma pessoa. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele veio para nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino da maravilhosa luz. Essa responsabilidade é nossa e ela começa dentro da nossa casa. Então, se a gente não aceitar essa responsabilidade em primeiro lugar, a gente já falha dentro de casa. E também nós temos essa responsabilidade
com o corpo de Cristo. Com o corpo de Cristo. Servir o corpo de Cristo. Os nossos irmãos. Nós temos essa responsabilidade diante de Deus. E lá em 1 Timóteo, já vou terminar, irmãos, a mensagem de hoje, porque quero gastar um tempo aqui da gente orando. 1 Timóteo, capítulo 5. Versículo 8. Se alguém não tem cuidado com os seus, especialmente os da sua própria casa, esse negou a fé, e é pior que um descrente. Se esse texto aponta para um cuidado, em primeiro lugar, até material, se você olhar o contexto de 1 Timóteo 5, quanto mais em relação ao cuidado espiritual, que principalmente, em primeiro lugar, o homem tem essa responsabilidade de cuidar da sua própria casa. E muitos são mais antigos e tinham aquela visão, desde que não falte nada em casa, né? Prover financeiramente e tudo mais. E aí o que acontece? Mas como que está o afeto com o filho? Como que está o ensino em relação às crianças? Como é que está o cuidado em relação à esposa? O amor em relação à esposa? Nós temos responsabilidade, todos nós aqui, homens e mulheres, dentro de casa. Mas essa responsabilidade, em primeiro lugar, ela recai sobre o homem. E nós temos que ser intencionais em relação a isso. O que nós estamos deixando ou vamos deixar para a próxima geração? Começa dentro da nossa casa. Do contrário, a gente corre o risco. Imagina, não só se a gente for olhar com a lupa, né, com a lupa micro, ou com a luneta assim macro de longe, seja dentro de casa, seja no âmbito da nossa geração, do nosso tempo, da nossa época. A gente corre o risco, imagina, de estarmos aqui, Deus nos livre, em Juízes capítulo 2, e não conheceram quem era o Senhor. A próxima geração, imagina que dura coisa, sermos responsáveis por isso. Os que vierem depois, os filhos, a nossa casa, que a gente vai deixar de legado, e não conheceram o Senhor. Nem tudo que o Senhor tinha feito. Eu lembro do enterro do meu tio, 2020, no meio da pandemia, morreu de Covid, novo, 56 anos, ia ser avô, estava minha prima grávida, de repente, entrou no hospital, passou 15 dias, morreu, foi um baque para a nossa família. Mas uma coisa que eu louvo a Deus, que me marcou no enterro do meu tio, foi que muitas pessoas se juntaram ali que não se conheciam. Então, alguns amigos do trabalho, que minha tia não conhecia, que nem a gente da família conhecia. Alguns irmãos da igreja que a gente da família não conhecia, mas, né, então, assim, várias pessoas de vários ciclos que ele participava, né, se encontraram no enterro. E todos falavam a mesma coisa em relação a ele. E essa glória é de Deus, não é porque ele era um homem bom, porque ninguém consegue ser bom por esforço próprio. Mas esses temos que ser nós, irmão. E eu também já fui a enterro, de que, né, você ali velando antes da pessoa descer no caixão ali, naquela parte, geralmente pedem para, né, as pessoas vão falar ali sobre coisas, às vezes que viveram, fazem um discurso. Eu já fui a enterro, que ninguém tinha nada para falar. Mas então, qual será o legado que a gente está deixando? Se hoje, 8h12 da noite, de domingo, 8h13, fosse a sua última noite vivo, o que você teria deixado de legado? Para sua casa, para os seus filhos, para essa geração. Porque nesse dia da EBF, quando eu sentei ali atrás e olhando as crianças adorando ali ao Senhor, e irmãos, eu participo muito dos cultos das crianças. Às vezes eu faço louvor lá, às vezes eu estou com minha filha lá pequena e tal. Você tem que ver como eles adoram. Por isso que Jesus diz, aquele que não for como criança. O coração é fácil, né?
de acreditar. Acredita com facilidade. E a gente tem a Bíblia aberta, e a gente é resistente. E eu olhando a adoração deles, e me veio isso ao coração, o Espírito Santo falando: vocês perdem isso na sua caminhada, essa pureza, essa adoração, essa sinceridade. É como se a gente fosse se fechando para nós mesmos. A gente vai se tornando egoísta, a gente quer viver o nosso sonho, o nosso projeto, os nossos problemas, não olha mais o próximo, não enxerga mais a próxima geração, não enxerga mais, a gente negligencia os nossos filhos, de não ter nem tempo. A gente hoje, muitos adultos, infelizmente essa é a realidade de muitas famílias, não dão nem tempo para os seus próprios filhos. E é tempo da gente despertar. Talvez essa não seja uma palavra do uhul, mas é a palavra que nós precisamos ouvir. Eu queria que você fechasse os seus olhos, pedir ao Rodrigão e a Vivian. Fique um tempo aí com Deus. Medite sobre isso, especificamente sobre isso. Se essa fosse a sua última noite vivo, você sente que você teria cumprido o que Deus espera de você em relação a comunicar a presença dEle para a próxima geração, a começar pela sua própria casa, em primeiro lugar. Porque, irmãos, aquilo que... Continue na presença do Senhor, fique de olhos fechados. Você não precisa olhar para mim agora. Porque não se trata de comunicar apenas que existe um Deus, mas todo o pacote. Aquilo que você venceu, que o Senhor te deu força, o dia mal que você e sua família passaram, mas o Senhor estava ali e Ele sustentou vocês. Se trata de comunicar isso desde novo. Se trata de comunicar isso para a próxima geração. Olha, o nosso Deus é fiel. Ainda que a gente viva o pior dia que um ser humano pode viver, a perda de alguém, o caos na família por algum problema financeiro, na saúde, olha, eu tenho para te dizer, próxima geração, que o meu Deus é fiel. Ele guarda, Ele sustenta. É comunicar tudo, irmãos. Às vezes nós escondemos coisas das crianças, nós não queremos que eles participem de discussões mas eles precisam saber o que o Senhor está fazendo. Eles precisam saber porque a família está decidindo por A ou por B, ou por C ou por D. Isso tem que ser feito de forma intencional. Mas não se trata apenas de comunicar aquilo que Deus estendeu a mão em misericórdia e salvou, e curou, e fez, e enviou a resposta. Mas se trata também de ensinar a adorar ao Senhor. Se trata de mostrar e de ensinar que é prazeroso estar na presença de Deus, que é prazeroso estar na igreja, que é prazeroso dobrar os joelhos e orar, ler a palavra. Venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração, que vá adiante, venha sobre nós e
oferecer um perfeito louvor.